Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das profecias mais conhecidas e, vamos combinar, assustadoras da história, os 7 selos do Apocalipse. É só dar uma olhada ao redor, né? Guerras, pandemias, uma instabilidade que parece que só aumenta. É natural que muita gente se pergunte: será que esses são os sinais do fim? Será que estamos vivendo o que foi previsto numa profecia tão antiga? Bom, vamos tentar entender isso melhor. E para entender isso, a gente precisa ir direto na fonte, o Apocalipse de João, o último livro da Bíblia. Foi escrito pelo apóstolo João e traz uma série de visões proféticas que são debatidas até hoje e que, para muita gente, parecem descrever exatamente o nosso tempo. E aqui já tem um ponto bem interessante. Muita gente ouve a palavra apocalipse e já pensa em destruição, em fim do mundo, certo? Mas, na verdade, a palavra original grega não significa isso. Apocalipse quer dizer revelação, ou seja, a ideia do livro não é só falar de catástrofe, mas sim revelar, desvendar verdades que estavam escondidas sobre o fim dos tempos. E no centro dessa revelação toda está um pergaminho misterioso fechado com 7 selos. A profecia diz que ninguém, nem no céu nem na terra, era digno de abrir esse pergaminho, a não ser uma figura, Jesus Cristo. E cada selo que ele rompe libera um evento que acontece antes do juízo final. E olha, a ação já começa com tudo. Assim que os primeiros 4 selos são abertos, surgem as figuras talvez mais icônicas dessa história toda, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Cada cavaleiro aparece em sequência, montado num cavalo de uma cor diferente, e cada um deles traz um tipo de praga, uma desgraça sobre a terra. Vamos ver o que cada um deles representa. O primeiro vem num cavalo branco, mas, diferente do que a cor pode sugerir, ele não traz a paz. A arma dele é o engano. Muitas interpretações associam esse cavaleiro à figura do anticristo, um falso líder que engana a humanidade com falsas promessas e desvia as pessoas da fé. Em seguida, o segundo selo é rompido e surge o Cavaleiro da Guerra, num cavalo vermelho sangue. Ele tem uma grande espada e o poder de tirar a paz da terra, fazendo com que as pessoas matem umas às outras. Uma imagem que, convenhamos, conversa diretamente com as tensões e o poder de destruição que a gente vê no mundo hoje. Aí o terceiro selo se abre e dele sai um cavalo preto. O cavaleiro que o monta é a fome. Ele segura uma balança que simboliza a escassez, a comida racionada e caríssima. É um retrato da desigualdade, da ganância que leva ao esgotamento dos recursos, um cenário que infelizmente parece cada vez mais real. E para fechar esse quarteto aterrorizante, o quarto selo libera um cavalo amarelo, uma cor de palidez, de doença. Quem o monta é a própria morte, e ela não vem sozinha. Ela tem o poder de matar 1/4 da população da Terra, seja pela guerra, pela fome, por doenças ou por animais selvagens. Basicamente, a consequência de tudo que os outros 3 trouxeram. E se a gente achou que a coisa já estava feia com os cavaleiros, se prepara, porque a partir daqui a profecia escala de um jeito absurdo. A catástrofe deixa de ser só na Terra e passa a ser espiritual e até cósmica. Quando o quinto selo é aberto, a visão muda de foco. João vê, debaixo do altar de Deus, as almas daqueles que foram mortos por causa da sua fé, os mártires. Eles estão clamando em voz alta por justiça. É um momento que fala sobre o sofrimento dos justos num mundo que parece dominado pelo mal. E então vem o 6º selo, e aqui, gente, a coisa fica de proporções planetárias. A descrição é de uma aniquilação total, um terremoto gigantesco, o sol fica preto, a lua vira sangue, as estrelas começam a cair do céu, é o caos absoluto. Algumas interpretações mais modernas olham para essa descrição e se perguntam: será que isso não é uma metáfora para os efeitos de uma guerra nuclear? E depois de tudo isso, a gente finalmente chega ao momento culminante, o mais aguardado e temido de todos, a abertura do 7º e último selo. Mas aqui tem um detalhe surpreendente. O 7º selo não é o evento final em si. Quando ele é aberto, acontece um silêncio de meia hora no céu, e depois ele dá início a uma nova série de julgamentos, o toque das 7 trombetas, que vão trazer pragas ainda mais terríveis sobre o mundo. Só depois que a 7ª e última trombeta toca é que a profecia chega ao seu clímax. É nesse momento que Jesus retorna para realizar o juízo final, separando de vez os justos dos pecadores e dando início a uma nova criação, uma eternidade sem dor e sofrimento para aqueles que foram salvos.
Tá, isso tudo nos traz de volta para os dias de hoje. Como é que a gente encara essas profecias tão antigas? Elas são um mapa do futuro que não pode ser mudado ou são um grande aviso sobre o presente? Pois é, existe até quem tente, digamos, medir a temperatura do Apocalipse. É o chamado Rapture Index, ou Índice do Arrebatamento. É um site que analisa 45 categorias de eventos mundiais, de política, desastres naturais, para calcular uma pontuação profética. E olha só, recentemente esse índice tem ficado ali na casa dos 180, numa escala que vai até 225. Segundo os criadores do índice, qualquer número acima de 160 significa alerta máximo. Ou seja, para eles, estamos perigosamente perto do limite. No fim das contas, a grande questão é essa. A gente está olhando para um destino inevitável, uma história que já foi escrita e não tem como mudar? Ou será que essa profecia toda funciona, na verdade, como um grande aviso, um alerta sobre o caminho perigoso de ganância e destruição que a humanidade está seguindo, mas que ainda pode ser mudado? E isso deixa a gente com uma pergunta final para todo mundo refletir. Se por um milagre a humanidade conseguisse reverter esse quadro todo, aprendesse a viver em harmonia, isso seria o suficiente para cancelar a profecia? Ou a gente estaria só adiando o inevitável? Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar a gente nessa.